uma aula de narrativa e uma mensagem muito importante, tudo isso embalado numa história do Demolidor pelo Frank Miller. A gente vai ver com detalhes essa pérola escondida comigo depois da vinheta. Fala aí galera, eu sou o Gico, você está no canal mais nostálgico quando o assunto é quadrinhos aqui do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, para tudo, clica aqui, assina o canal, aciona o sininho e não perde aqui, tem 3 vídeos novos todas as semanas, valeu? Antes da gente falar um pouquinho mais sobre essa história do Frank Miller, a última dele na fase do Demolidor, bora aqueles avisos maroto. Você gosta de desenhar o Demolidor e outros heróis da Marvel e da DC, quer aprender a desenhar eles sem ter que olhar, ou até mesmo criar os seus próprios personagens? Olha só, fica o meu convite para você vir desenhar comigo aqui no curso Desenhando Heróis na Hotmart. É um curso super completo e tem uma novidade bacana, você só paga ele durante 1 ano, mas assiste por 2 anos, é o dobro do que o prazo que a galera normalmente dá aí para curso de desenho. O conteúdo é vastíssimo, desde princípios básicos, você não está acostumado a desenhar, parou e de repente quer retomar o hábito. A gente vai lá do comecinho, passando por todos os fundamentos até chegar na criação de personagens. Então, dá uma olhadinha aqui nesse link que eu coloco na descrição do vídeo, vem desenhar comigo e você vai fazer parte também de um grupo lá no Telegram, eu e os alunos, para tirar dúvida, compartilhar experiências. É muito bacana, uma verdadeira comunidade de desenho por lá. Tô te esperando, bora desenhar! Bom, Pérolas Escondidas, como você já sabe, se você já faz parte aqui do canal, já sabe. Pérolas Escondidas é aquele programa de sexta-feira onde a gente pega uma história curtinha e comenta. Uma pérola escondida dentro dessa vasta coleção de gibis que tem aqui. Vale tudo. Europeu, Marvel, DC, terror, nacional, qualquer coisa. O critério base é para ela que seja uma história curta, fechada, autocontida, e a gente comenta aqui. E tem impactado de alguma maneira. Você pode participar deixando aqui na descrição, na área de comentários, a sua dica. Qual é a história que você gostaria de ver aqui comentada, beleza? Roleta Russa é o nome dessa história que foi publicada em Super Aventuras Marvel número 44. Tem essa capa que não tem nada a ver com a história, porque o Demolidor lá não está segurando um machado e sim uma arma. É uma história muito legal, muito impactante, uma verdadeira aula de narrativa. Se você gosta de narrativa sequencial, toda a sequência do Demolidor empunhando a arma e fazendo o jogo de roleta russa com ele e o mercenário é de roer as unhas, é muito bem feito. Aqui o arte finalista não é mais o Klaus Janson, é o Terry Austin, não ficou nada a dever, a arte final está maravilhosa. O jogo de preto e branco, o uso de achuras, de retículas, está tudo muito bem colocado. É uma história que você lê rapidinho. Agora, fora a questão narrativa, a questão técnica do desenho e tudo mais, da narrativa sequencial, tem a questão da mensagem, que ele vai lidar com um problema que a gente está vivendo hoje no Brasil, que é o aumento do armamento em mãos de pessoas comuns, né? É minha opinião sobre o assunto. Eu acho que a arma tem que estar na mão da polícia e do exército, tá? Eu acho que não tem que ter arma na mão do cidadão comum sem preparo. É perigoso, é complicado. Acaba essa arma indo para o lugar onde não tem que ir. Então essa é a minha posição e parece também a posição aqui do Demolidor, que vai usar desse artifício tão perigoso, tão grave. Um herói geralmente não usa arma, salvo algumas exceções como o Justiceiro, que nem é considerado um herói, é um anti-herói. Os heróis geralmente procuram não matar. Então a gente vai ver logo no começo, pô, o Demolidor com arma, que história é essa? E a gente vai ver a implicação que essa arma vai ter, não só na história da vida do Matt Murdock, que acabou sendo muito importante na criação do Demolidor de uma maneira ruim. A gente vai ver a implicação que vai ter no MacGuffin da história, que é o garotinho Chuck. Enfim, tem um monte de implicações aqui, é uma mensagem importante. E a gente sabe o que acontece quando a arma acaba proliferando aí na sociedade. Nos Estados Unidos, o que acontece aqui nessa história não é raro, acontece semana sim, semana não. Vocês vão ver o que eu estou falando. Vamos parar de falar um pouquinho, vamos ver essa história que é muito especial. Final do vídeo eu estou de volta para a gente ver aquele momento spoiler que vai ter aí no canal, beleza? Vai daí! A história de hoje foi publicada em Super Aventuras Marvel número 44, lançada em 8 de fevereiro de 1986 e traz a história publicada em Daredevil 191 de 1982. Frank Miller assina argumento e desenhos, Terry Austin arte final, Edson Gasparin as letras e a Flora Such a cor. A gente começa com o Demolidor descrevendo o jogo de roleta russa, que como todos sabendo é uma grande idiotice, até mesmo o Demolidor reconhece isso, e ele está jogando roleta russa com ninguém menos do que o mercenário, que nessa história ele tinha acabado de sofrer uma derrota nas mãos do Demolidor, uma queda muito grande, ele ficou paralisado e aqui está na cama do hospital paralisado. E aí o Demolidor vai dizer por que ele está jogando roleta russa com o Justiceiro, que a princípio seria por causa da Elektra, que havia morrido nas mãos do vilão, mas que não, que seria por causa do Chuck. E aí você vai se perguntar quem é o Chuck. Aí a história vai entrar num loop de flashback para a gente ver
o que trouxe o Demolidor aqui a esse jogo tão mortífero e por que ele está usando a arma como um elemento dessa narrativa. O Chuck é esse menininho que é filho de um cara que o Demolidor foi contratado para defender. Esse cara está sendo acusado de corrupção. O Matt ficou um pouco assim de aceitar o caso, mas acabou aceitando por uma imposição ali do Fogg, e ele vai até a casa do cliente para poder conversar sobre o caso. Aí a gente vai ver que o menininho ele tem uma relação bem estranha com o pai, um pouco de medo / admiração, e o Matt sente esse clima, né? E o cara vai falar, não, esse garoto é muito esquisito, ele vive no mundo da lua assistindo fita do Demolidor, ele é fã do Demolidor. Aí o menininho fala do Chuck, não, eu sou fã não, eu sou o Demolidor. Aí o Matt fica bolado com essa declaração do menino, né? E o sujeito também é um entusiasta de armas, ele tem armas em casa, mostra pro Matt, fica se gabando de ter armas. O Matt percebe que aquilo ali tem uma situação meio esquisita, resolve visitar o garotinho na escola, ele vai até o pátio, e aí se revela pro menininho lá, pega o menino para dar uma volta, né, com o Demolidor, realiza o sonho do garoto. E aí vai tendo batendo um papo para levantar a moral do menino. E aí o garoto fala, eu queria ser igual a você resolve tudo no punho, você bate em quem é contra você. E aí ele fica estarrecido com aquela revelação, né? Aí a história vai ser entrecortada entre momentos de flashback e o presente, onde está o Demolidor jogando roleta russa com o mercenário. E a cada quadrinho você vai sentindo a tensão crescer, porque é um clique para cá, um clique para lá, cada vez mais próximo da bala tá no tambor, ali no local certo para ser deflagrada, né? Voltando para o passado, o Matt vai até a casa do seu cliente para poder interrogá-lo, né? E aí vai perceber que o garotinho está perseguindo o pai, indo atrás do pai, e o pai está num encontro ali, meias escondidas, com o cara que está processando ele. E aí vai ficar tudo revelado que realmente é um caso de corrupção. Enquanto isso, o Frank Miller vai cortando a história e clique para lá, clique para cá. Se você for contando os cliques, você vai ver que falta muito pouco para a bala ser disparada. De volta lá na negociação, onde a corrupção está sendo vislumbrada ali pelo Demolidor, que está observando tudo, assim como o garotinho, ele acaba impedindo uma desgraça maior, que o cara ia matar o sujeito que está acusando ele, extorquindo ele ali. O Demolidor pega a mão do cara, né, do seu cliente, esmaga ali, tira a arma dele, e aí ele vai preso, né? Só que o garoto observa tudo aquilo ali, aquela cena do pai sendo detido pelo herói dele, o Demolidor. Bom, o cara vai preso, o Demolidor fica um pouco preocupado com o que pode acontecer com o Chuck, né? E ele resolve, algumas semanas depois que o pai é preso, ele vai visitar lá a mãe do Chuck e resolver verificar como que o menino tá. E ele tá vidrado assistindo as lutas ali que ele tem gravadas do Demolidor com o mercenário, e ele fica repetindo, o meu pai é mau e o Demolidor bate em pessoas más. Então, se meu pai é mau, eu também sou mau. Então ele começa a se identificar agora com o mercenário. E aí volta lá a bala prestes a ser disparada na cara do mercenário, e na escola o garotinho, o Chuck, encontrou uma arma igual ao do pai e levou para a escola. E a gente sabe que essa história de aluno com arma em escola americana não é uma coisa rara, acontece sempre, né? Tá aí o perigo do armamento sem controle, o armamento na casa das pessoas sem treinamento. Essa arma acaba na mão do menino, ele acaba ferindo um outro garoto, a história não acaba bem para ninguém, e o Demolidor resolve descontar, vamos dizer assim, isso para cima do mercenário, nessa amargura, essa tristeza, essa frustração, né, para cima do mercenário. Aí a gente vai ter um pequeno recorte aqui, praticamente um adeus que o Frank Miller vai dar ao personagem. A gente relembra a origem dele, né, o caso do pai dele, que foi também morto por uma arma, né? Tem isso, toda essa implicância da história de armas de fogo na vida do Matt. E depois a gente vai ver a própria relação dele com a violência, que o pai fez ele prometer que ele nunca iria se envolver em brigas. As crianças, inclusive, o apelido Demolidor era por causa disso, porque ele não podia brigar, era tido como covarde. E um dia, ele, muito revoltado porque os garotos da rua ofendem o pai dele, ele parte para a briga mesmo e bate um e dois meninos e chega em casa orgulhoso. Papai, você não sabe, ó, deixei um de olho roxo, quebrei o nariz do outro. E o pai perde a cabeça, perde o controle, dá uma bofetada na cara do Matt, e ele sai ali amargurado, triste, achando que o pai ia ficar contente. O pai fica muito decepcionado.
ele acaba passando a noite na ponte do Brooklyn. E a gente vai pro desfecho aqui, a última bala na agulha, né? E o Frank Miller vai dando esse zoom lento aqui em direção ao olho do mercenário, até que a gente vê o gatilho sendo puxado e um clique vazio. Quer dizer, o Demolidor não ia matar ninguém, lógico, né? O tambor estava vazio e não tinha bala nenhuma. E ele fala, acho que estamos presos um ao outro mercenário. E a história termina assim, a última história do Frank Miller no Demolidor. Baita história do Demolidor, quem concorda comigo comenta aí, gostou dessa pérola escondida, tem mais dicas do Demolidor para dar? Pô, coloca aí, vamos comentar, o controle remoto está na tua mão, você que pode controlar totalmente a programação aqui do canal. Deixa a sua dica de uma pérola escondida e também do Museu dos Quadrinhos ou de outra coisa que você queira ver aqui no canal. Falando de Museu dos Quadrinhos, a gente está de volta agora no domingo e a gente vai falar dessa Grandes Heróis Marvel aqui. Ela vai trazer uma republicação do Homem-Aranha, que já tinha saído na RGS, se não me engano, também provavelmente na Ebal. São histórias que acabam voltando. É aquela história que virou clássica. Vou até pegar aqui, não vou nem falar o nome da história, vou só mostrar uma página aqui, vocês vão saber do que eu estou falando. Ó. Essa cena aqui, ó. Inclusive saiu no filme do Homem-Aranha, né? Então a gente vai ver essas três histórias que apresentam a primeira aparição do Rei do Crime, ainda sem o nome de Wilson Fisk, e essa história é o Spider-Man No More, que saiu no Amazing Spider-Man 50, uma edição comemorativa do personagem, com uma das melhores duplas criativas até hoje do Homem-Aranha, Stan Lee e John Romita Sr. A gente vai conferir essas três histórias aqui no Museu dos Quadrinhos domingo, beleza? Ó, fico por aqui, espero que vocês se cuidem por aí, saúde e paz, a gente se vê todos os dias lá no Instagram, e também aqui no canal, no YouTube, no domingo, beleza? Fico por aqui, se cuide, pessoal. Até a próxima, tchau.